One, two, three. Bem-vindo ao Paladar Distinto, seu podcast de gastronomia. E hoje eu tenho a honra de falar com uma super especialista em chá, em infusão, em erva mate, a presidente da Associação Brasileira de Chá, uma super especialista. Tudo bem, Carla? Tudo bem, cara? Vamos lá, vamos falar de chá, de erva mate, de tudo que tu quiser. Poxa, que honra, hein, Carla, falar contigo, né? Temas, né, tão incríveis. Tem tanto assunto, né, Carla, sobre chá, fermentação, né, blends, né? É uma honra estar aqui contigo, porque eu acho que, para mim, sempre é uma felicidade falar do meu trabalho, que ele está aí há mais de 20 anos e com muitas pessoas que eu fui conhecendo. Então, tu já é mais uma também dentro desse mundão da gastronomia, que a gente é uma coisa assim, é uma linha de amizade sem fim, né, cara? É muito legal isso. Com certeza. Mas, Carla, conta pra gente aí como que despertou, né? Sei que, poxa, a gente tava falando sua mãe, assim, né? Acho que já adorava chá, mas foi através dela, assim, que iniciou essa paixão pelo chá? Pois é, a minha mãe ela foi muito importante porque ela era uma excelente cozinheira, nós tínhamos horta, nós tínhamos frutas, a gente comprava muita fruta de pequeno produtor e minha mãe fazia muita geleia, muita conserva, minha mãe fazia vinagre, vinhos, cerveja, assava pães, cucas, então a gente cresceu dentro de um ambiente muito rico em termos de estimulação gastronômica. Eu digo, por exemplo, a gente ia colher uma cenoura e a minha mãe dizia assim: lava aí, sente o cheiro, come, vê que cheiro tem isso, né? Então a gente sempre tinha que cheirar as coisas, saber os sabores. Ela fazia doces de origem alemã e austríaca que tinham especiarias também. Só que nós começamos a tomar infusões com ela. Então, Sim. Nós tínhamos muitas folhas e ervas, e ela fazia infusões geladas e quentes, e flor de sabugueiro, e um monte de coisa. Então, a gente cresceu num ambiente onde a gente foi tomando tudo isso. E eu sempre brinco que os gaúchos, a gente é vizinho do Uruguai, da Argentina, e nós íamos muito para o Uruguai. E no Uruguai já tinha chá importado em inglês, né? Aqui no Brasil veio depois. Então a gente comprava chá preto no Uruguai e tudo e tomava, era uma coisa interessante. Tipo o chá das 5, né? A gente brinca. Mas então essa atmosfera toda de experimentar de tudo, a minha mãe brincava quando a gente viajava, ela dizia assim: minha filha, quando viajar, o importante, hotel não é importante, se não tiver dinheiro, conversa com uma pessoa, dorme em qualquer lugar, mas o importante é experimentar as comidas e tudo. Comida foi uma coisa muito cultural para nós. Isso foi uma coisa que foi crescendo dentro de mim, de puxa, e tomar chá, e começar a pesquisar e ler sobre chá, até que a coisa estourou. Eu morei em tempo na Alemanha, morei em 91, eu fui para a Alemanha, Sim. também conhecendo marcas de chá, lojas de chá na Alemanha, na Inglaterra, na Espanha, e acabei me interessando em abrir uma loja de chá no Brasil, mas sem fazer nenhum business plan. Coisa de louco, né? Coisa de maluquinho. E foi uma loja incrível, né, Carla? Nossa, tinha mais de, acho que 350, era por aí, né? Não sei se... Tinha perto de 300 tipos de chás e infusões, e a loja ficou 18 anos aberta, e também tiveram lojas franqueadas. Sim. Era uma rede, né, alemã de chás orgânicos, então teve loja em Brasília, loja em Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre, Rio de Janeiro. É interessante, né? Porque a loja do chá, Tegeschwender, ela começou um trabalho de chá no Brasil, foi muito legal isso, porque hoje a gente tem outras marcas de chá também, a gente tem a Moncloa, a gente tem a T-Shop, a gente tem muitas marcas pequenas, né? A Tirol, outras marcas, tem também as marcas de erva mate crescendo, tomando a erva mate como um chá, como a Inova Mate, né? Sim. Isso tudo é um caminho
que naquela época era muito louco, porque imagina, naquela época uma loja de chá, né? Mas o mercado foi crescendo de chás, a gente foi crescendo junto com a loja, e a gente também eu sempre estava em contato com todo mundo da gastronomia, com chefes, com sommeliers de vinho, de cerveja, de café, de cachaça, de cacau. Então, a gente sempre estava trocando figurinhas, harmonizando, e eu faz mais de 20 anos dou aula de chá na Associação Brasileira de Sommelier. Isso foi muito interessante, se tu pensar bem, eu não tenho nem ideia de quantos alunos já passaram por mim desde 99 até agora, dando aula na Associação Brasileira de Sommelier. É muito aluno, né? Então, isso tudo foi criando um mercado e a coisa foi se abrindo, né? As pessoas foram se abrindo para os chás, para a erva mate, que é muito interessante. A gente toma no sul mais chimarrão e depois mais no Rio de Janeiro é mais chamate para cima, mate gelado. Então, essa cultura de a gente começar a usar a erva mate de uma maneira diferente. Eu comecei a usar chá como ingrediente, como tempero, isso já foi uma coisa maluca. Tu imagina, abrir uma loja de chá foi uma coisa maluca, e daí toda essa coisa de cozinhar com chá, quer dizer, as pessoas dizem assim, ela não se contenta em tomar chá, ela tem que comer, ela tem que fermentar, ela tem que fazer um monte de coisa. A gente, em 99, na loja, nós começamos com todos esses chás, né? E tinha um chá defumado, que era o Lapsang Souchong, e eu tinha um cliente que era vegano em 99, não tinha tofu defumado ainda, não tinha um monte de coisa. Então ele chegou para mim e disse assim: Carla, sabe o que é chato de ser vegano? Eu disse: o quê? É comer feijoada, porque falta aquele gosto de defumado. Aí eu olhei para a cara dele e disse assim: nós temos um chá defumado, vamos botar no feijão e vamos fazer uma feijoada defumada vegana. Então a gente brincava, porque essas receitas, às vezes com chefes, mas às vezes a gente mesmo brincava com chás e coisas, e as pessoas iam pirando, e é legal porque saíram muitas matérias minhas e da loja, porque os jornalistas começaram a tomar chá e vinham na loja e chegavam assim: o que tu tem de novo aí? Daí a gente, isso aqui, ou não sei o quê. Então tinha uma infinidade de matérias, de tudo que a gente ia criando. E possibilidades, né? Porque quase 300 tipos, né? Então ainda poderia fazer até um blend de algum com outro assim, e ficar incrível, e testar, né? Então é infinito, né? E cozinhar com chá, porque quando a loja começou a servir chá, isso foi em 2004, 2005, hoje todo mundo sabe o que é um doce com matcha. Sim. Naquela época, imagina tu botar na vitrine um doce verde. As pessoas chegavam e diziam assim: o que é esse negócio verde? Então, a gente dava muito doce para o cara experimentar, para ele entender e depois comer. Com os kombuchas da Companhia dos Fermentados, foi a mesma coisa, nem era permitido vender. Então, a gente colocava na loja e dava para as pessoas experimentar. Imagina, ninguém tomava ainda. Agora isso estão regulamentados, tudo. Naquela época, não. Se vinha um cara da Anvisa, tu tinha que tirar as garrafinhas, sabe? E falando até em kombucha, assim, até mandar um abraço aí pro Fernando, né? Episódio aí sobre fermentados. Eles são os amores, o Fernando e o Léo. Nossa, a gente tem uma amizade grande. Nossa, eles são demais, né? Ô, Carla, e falando em Camellia sinensis, né, que até todo mundo às vezes confunde, que é chá da camélia, vem, né, da planta Camellia sinensis. E ela tem diversas variedades. Eu até estava vendo agora recentemente uma matéria, né, que fez na Prazeres da Mesa. Só no Japão tem mais, acho que de 100 cultivares, né, de 100 tipos, né, de Camellia sinensis lá, né? Na realidade, vamos fazer uma comparação com um vinho, tá? O vinho, ele é feito de diversas uvas, né? A gente pode ter uva branca, uva mais escura, menorzinha, mas a Camellia sinensis é a planta básica do chá. É uma árvore, a gente poda ela, né, para colher. Então, assim, ela é um tipo, né? Não é que nem assim, eu tenho uma uva Cabernet Sauvignon, eu tenho Moscatel, a Camellia sinensis.
dessa Camellia sinensis, a gente tem cultivares, são tipo de varietais, mas no chá chamam cultivares. Por exemplo, na China tem mais de 1000, e eles já faz muito tempo que estão sendo classificados por número, por nome. Por exemplo, no Japão, o cultivar que mais se usa é o Yabukita, né? Então, tem outros, tem o Takamidori, tem a Satsuyo, tem outros cultivares lá, né? Mas geralmente tem números também, né? Então, não tem só na China, todos os lugares que se planta chá, na Índia, tudo estão. Esses cultivares, até para manter a característica de um cultivar, eu não consigo passar essa característica por semente. Eu tenho que fazer aquele método do estaqueamento, né? Que eu tiro um pedacinho do galho e vou mantendo características, porque pela semente eu posso ter variações, né? Então, é muito interessante. O chá tem muitos cultivares e também tem uma variação importante da Camellia sinensis, que é a Camellia sinensis assâmica, que é uma camélia que foi descoberta no nordeste da Índia, mas ela já existe porque a gente, quando pensa assim, o chá surgiu no sul da China, a gente tem que entender que o sul da China faz divisa com o norte do Laos, do Vietnã, tem uma parte da Índia, isso tudo é junto. E quando a Camellia sinensis nasceu, entre aspas, né, 5.000 anos atrás, não existia assim a China com uma delimitação que ela tem hoje. Então, ali é o berço do chá, né, a gente fala. E a Camellia sinensis tem essa variação, que é a Camellia sinensis assâmica, que tem folhas maiores, é mais resistente ao calor. Porque no Japão a gente praticamente só tem Camellia sinensis sinensis, que são folhas um pouco menores, mais resistentes a temperaturas mais amenas, né? Então, assim, dependendo do lugar que a Camellia sinensis está plantada, tem plantações na Índia, tem plantações em Sri Lanka, tem plantações na África, aqui no Brasil, na Argentina, na Colômbia, no Peru, no Equador, nos Estados Unidos, né? Agora tem uma plantação na Europa, nunca tinha, porque não tem clima, né? E é engraçado porque onde se planta chá, também se planta café. É o mesmo paralelo, tá? Então, assim, na Europa não se planta café, né? Mas tem uma plantação de chá nos Açores, que tem um clima diferente, a gente sabe, e também tem uma plantação no Porto. Nina Gruntovsky, o chá Camellia, ela começou a fazer uma plantação no Porto com Camellia sinensis, e está tendo uma produção interessante. Então, a gente já tem até a Europa, entre aspas, produzindo um pouquinho de chá, né? Infinito também, né, Carla? Porque além de todas essas variedades, tem as variações, né? Que depois você faz o chá branco, o chá verde, né? Chá verde, depende da oxidação, né? Da folha, tu breca ela, né? E também tem chá fermentado, que é o puer, né? Que é um chá que ou ele é verde ou preto e tem um fungo que faz uma fermentação, né? Isso é outra coisa importante dentro dos chás. Né? Então, isso que eu ia te perguntar, cara, dentro dos chás, assim, o que tá meio que o boom aí na moda, galera que vai atrás de um chá diferente, o chá fermentado é o burburinho aí que o pessoal tá indo atrás ou não? Já faz um tempo que o puer, né, esse chá fermentado, a gente fala mais do puer que vem da cidade de Puer, da China, que tem denominação de origem controlada desse nome, né, mas a gente tem chás fermentados feitos no Nepal, eu já provei, no Sri Lanka, em um monte de lugares, até na África também já tem. Eu vou te dizer assim, ó, em 2015, 2014, que de repente começou a se falar, quer dizer, eu comecei a falar de chá fermentado e começaram a sair matérias em outros lugares do mundo, e aí o pessoal, o que é isso? A gente tinha chá fermentado na loja, né? Tinha em ninhozinhos pequenininhos, os tuoshas, como a gente diz, ou aqueles cakes, ou até folha solta. Ele é um chá diferente. E eu não diria assim que a pessoa começa tomando chá tomando um puer, porque ele tem um sabor mineral, couro, ele é um chá selvagem, assim, né, de sabor de floresta úmida. Então, eu diria assim,
É como o Riesling alemão, que tem aquele gosto mineral, qualquer coisa assim, que a pessoa não sai de cara tomando um vinho branco com uma complexidade de sabores assim que as pessoas não acham tão interessantes. Mas ele também tem uma doçura conforme... Ele é um chá que dá para envelhecer, né? Isso é o legal, porque os outros chás, tu tem que tomar o mais novo possível, né? Porque não dá para botar uma rolha que nem um vinho. Mas o puer, como ele é fermentado, ele continua fermentando. Eu tomei puer já de 20 anos, 22 anos, e é incrível, porque ele começa a adquirir notas doces, adocicadas, junto com essa mineralidade, com essa coisa de curral que ele tem, que o pessoal fala, que são muito interessantes, né? Mas não é, digamos assim, um chá para a gente começar, eu diria. Entendi, já é para um nível mais avançado, assim, né? Para quem já provou muitas coisas, né? Eu sempre digo que um chá para começar é aquele que você gosta. Aliás, e para começar e para terminar, né? Então tem que sentir aroma, isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto. Sim. Porque chá é prazer, sabe? Então não é aquela coisa, eu vou tomar chá porque ele emagrece, porque ele aumenta o metabolismo, porque é moda, porque o vizinho toma, né? Eu sempre digo assim, cortem um pouco isso da vida de vocês, o que é moda, o que não é moda, porque o que é moda aí vai embora, daí vem aquela coisa que era moda 50 anos atrás, e assim a gente vai indo. Então, eu sempre digo assim, para mim, luxo, sabe? O pessoal pergunta o que é luxo. É prazer, cara. Então, eu vou tomar chá por prazer. Eu sempre digo para as pessoas, olhem o que vocês querem tomar. E pode ser uma infusão de ervas ou uma infusão de frutas, sabe? Não precisa ser assim, eu tenho que tomar um Darjeeling, né? Eu vejo as pessoas dizendo assim, é um chá muito chique, 2.000 metros e tudo. Eu digo, sim, mas eu tenho que saber degustar um Darjeeling, né? Então, são coisas assim, às vezes o cara compra um Darjeeling, aí ele faz com água da torneira, de São Paulo, que é aquela coisa que parece um negócio para... Tu vai rir agora, mas se pegar água de São Paulo, dá para, sei lá, revelar um filme, como se fazia antigamente, tanto químico que tem lá dentro, né? E até você puxou um tema, Carla, eu gravei um episódio, né, com o Rodrigo, sommelier de água, né, e a gente estava comentando sobre isso, né, também assim nos cafés especiais, né, às vezes a pessoa compra um café super frutado lá, super bacana, e às vezes acaba usando uma água não tão correta, né, uma água aí com uma mineralidade, né, que é o tal lá da sigla lá do TDS, né, super alta às vezes lá, destoando, né, e a mesma coisa pro chá, né. Então, eu sempre digo, tem que ser uma água leve, tem que ser assim, se usar uma água de uma cidade grande, então tem que ser 2 ou 3 filtros, não usar filtro de barro, porque o filtro de barro tem um sabor de barro, né? Então eu vou ter todo o chá com gosto de barro, né? Eu brinco com as pessoas, não é nada contra o filtro de barro, né? Mas assim, a água o chá vai ser infusionado na água. Se eu tiver uma água que não for leve, eu não vou ter aquele sabor. Então, eu me lembro assim, na loja a gente usava só água leve, nós nem usávamos água da torneira, a gente usava uma água mineral leve, e as pessoas tomavam chá lá e diziam assim, o chá aqui tem um sabor diferente. Como é que tu faz? Aí tu pegava, por mais que a gente falasse, na hora que o cara levava o chá, falava da água, ele achava que, tudo bem, né? Então, é uma coisa assim, o chá, ele tem que, além da água, ele precisa ter um tempo de infusão correto, ele tem uma temperatura de água, os chás verdes e brancos, né, porque os pretos, os puers, os oolongos mais oxidados e frutas e ervas é água recém-fervida, então não tem maiores problemas, tem o tempo de infusão, né? Mas se eu tiver um gyokuro, né, um chá verde japonês, que eu posso fazer 13 infusões dele, eu começo com 60 graus. Você pode fazer até quantas, cara, nesse outro chá que você falou? Um gyokuro, esse chá verde japonês, que é gotas de orvalho, né? É um chá maravilhoso. Ele é um chá que os arbustos são cobertos 3 semanas antes da colheita e ele produz mais clorofila, ele tem sabor de baunilha, ele tem assim,
assim, Nossa. uma pamonha, umas coisas. É um chá fantástico, o Gyokuro. Então, eu começo... Esses chás especiais, não só o Gyokuro, um bom Darjeeling e tudo, eu sempre posso fazer mais infusões. Tá. Umas 2 ou 3, né? Tem gente que diz que dá para fazer 10, mas não é bem assim. Daí já no fim não tem mais muito. A não ser assim, quando a gente fala de fazer mais infusões, se eu usar num puer o método chinês, que são infusões curtas, né? De 20 segundos e tudo, eu faço assim 15 infusões com o puer, né? Mas o Gyokuro eu vou usar 1 minuto, 2 minutos ou mais, então não dá para eu fazer Sim. 10 infusões, não vai dar. Mas 3 eu consigo num bom Gyokuro, e também vou aumentando a temperatura da água, né? Eu começo uma temperatura mais baixa, um tempo de infusão mais curto, e vou aumentando. Geralmente, quando a gente faz mais infusões de um chá especial, acontece isso, eu tenho que aumentar o tempo de infusão, eu tenho que aumentar a temperatura da água, coisas assim. Ô, Carla, e falando em erva mate, né? Agora também a erva mate tá explodindo, né? Tá fazendo um trabalho, né? Você divulgando, entre outras, né? Fazendo um trabalho muito legal, porque antigamente era muito só assim, né? No chimarrão, no tereré. Chimarrão, a erva, o mate lá no Rio de Janeiro, né? O tererê, é isso aí. Mas a gente está pensando na erva mate em mais coisas. Isso, porque até acho que com a Inova Mate até tem a parte assim de blends, né? Tanto com frutas, com flores também, né? Sim, esse trabalho da Inova Mate é muito legal, que eles começaram com os blends, eu acho que foi 2018, 2017. Em 2013, antes até em 99, eu já brincava com folhas de erva mate. Erva mate pura folha não é a de chimarrão. É assim, mais folhas com menos cabinhos e coisas. Eu já fazia brincadeiras com a gente tem que usar isso aqui como um chá também, apesar de ser gaúcha, né, de tomar chimarrão, mas usar isso de uma maneira diferente. E isso foi crescendo. Em 2013, eu comecei a fazer blends na loja com erva mate, com erva mate pura folha, não a erva de chimarrão. Isso é uma coisa sensacional. O pessoal começou opa! Daí eu fiz o blend da Las Guapas para Paola Carosella e comecei a fazer coisas com erva mate. Ela pediu porque ela queria uma coisa de erva mate. Olha que interessante. Caramba. E se a gente for pensar, o Brasil, a erva mate ela só dá na América do Sul. Brasil, Argentina e Paraguai. E o Brasil é o maior produtor de erva mate. E a erva mate, ela não é do Pampa, como as pessoas pensam. Ela é da floresta, ela é da Mata Atlântica. Então, São Paulo já teve plantação, já teve erva mate, mas acabou porque colheram demais, sei lá, terminaram, plantaram outras coisas. A palavra Congonha é erva mate, né? Olha, não sabia. Então tem uma coisa assim, a erva mate, ela é muito brasileira e a gente explora ela pouco. Por exemplo, a erva mate também, a Ilex paraguariensis, tem cultivares. E a gente tem só 4 ou 5 classificados aqui no Brasil. Olha que louco, tá? Então, tem todo um trabalho com a erva mate. A gente agora começou junto com o Instituto Brasileiro do Mate e o Fundomate, nós começamos agora um painel de análise sensorial coordenado pelo Ensei Neto, né, de levantar características importantes com pessoas que trabalham com análise sensorial de cacau, de cerveja, de vinho, de destilados, de café, para a gente começar a compor uma coisa legal, porque muita gente está fazendo análise sensorial de erva mate, tudo. Eu também faço brincadeiras na caravana da erva mate, mas assim, tem que começar um trabalho sério para ajudar isso também na cadeia produtiva da erva mate, para ajudar na classificação de cultivares, que é a Embrapa que faz esse trabalho, né? Então, assim, a erva mate tem um caminho para percorrer muito grande. No exterior, ela está sendo super valorizada, porque é uma planta com mais de 200 compostos fitoquímicos interessantes. Só para tu ter uma ideia, na última Turismate, que foi agora em novembro, que ela foi online, nós descobrimos uma associação de erva mate no Japão.
Que bacana. E esse pessoal participou da Turismate. Então, o pessoal do Japão toma erva mate, estuda erva mate. Que tal isso? Nossa, olha só que incrível. Ô, Carla, e falando em drinks, né? Com chá, assim, sei que você adora, né? Essa parte de drinks aí também, né? Adoro! Tem mil possibilidades, né? Olha, essa história dos drinks é muito engraçada. Até parece que eu sou assim uma cachaceira, né? Quando o pessoal fala assim, porque eu gosto de provar vinho, eu gosto de provar cerveja, mas eu não tomo todos os dias, nem vinho, nem cerveja. E eu geralmente tomo pouco, porque eu rapidamente fico muito alegre, sabe? Então eu não consigo. E eu também sou aquela pessoa assim que depois de um copo já deu, já experimentei, eu não tenho assim aquela coisa pelo álcool, não, é pelo sabor, né? Um pouco diferente. E eu gosto de inventar e sempre esse contato com mixologistas e pessoas que trabalham com drink. Então, eu fico fazendo um monte de maluquice, assim, com bebidas, gosto de provar. Eu gosto, por exemplo, de cachaça, mas nesse calor não dá, né? É só uma caipira, umas coisas assim. Mas no inverno, quando fica mais frio, tomar um golinho de um destilado é uma coisa muito boa, né? Dá uma aquecida assim legal, né? Então essa história de drink, eu adoro ficar montando drink agora no verão aqui, uns drinks gelados diferentes, sem muito álcool às vezes, com pouco álcool, né? Tem uma história engraçada, a minha filha morou um tempo em São Francisco, ela trabalhou lá nos Estados Unidos, ela visitou um bar que tinha uma mixologista, uma barwoman, vamos dizer assim, que era uma velhinha que tinha 80 Nossa. anos, né? Ou 80 e poucos anos, não me lembro. Então, ela disse assim, mãe, você, quando tiver essa idade, vai ficar que nem aquela velhinha lá. Não, achei legal, tu já pensou? Oh, é uma boa ideia, né? Uma boa ideia. Não, e até você está falando de drinks também, mas chá gelado também é incrível, né, cara? Pêssego, entre outros, né? Que você consegue fazer essas, assim, fusões, né? Sim, sim. E tu pode misturar o chá gelado. E o chá gelado é uma coisa assim, sabe que as pessoas, elas têm uma coisa assim, elas pegam o chá, fazem ele quente e botam na geladeira para gelar. Eu sempre digo, gente, faz concentrado, né? Pega aquela quantidade de erva ou de chá para meio litro de água, 1 litro, faz a infusão em água quente, mas assim em 100 ml, só para extrair na água quente, para ser rápido, né? Que dá para fazer infusão a frio, Sim. mas ela demora um pouco mais, né? Eu quero fazer um chá gelado agora, rápido. Então, eu vou pegar a quantidade de erva para 1 litro, só que eu vou infusionar em 200 ml de água recém-fervida. E aí eu vou diluir em gelo e água gelada, entendeu? Eu faço ele concentrado e diluo. Aí eu posso fazer chá gelado de tudo que é chá, de tudo que é infusão, posso misturar com outras ervas, posso misturar com frutas, posso misturar com um vinho branco, fazer um drink leve, com vinho tinto, sabe, fazer uma espécie de um clericot, ou até uma sangria, né, que é aquela coisa com vinho tinto, eu misturo com chá, misturo com fruta, misturo com limão, ou gin é uma coisa assim, eu infusiono chá dentro do gin, tipo o defumado lá do Souchong, eu boto ele dentro do gin para infusionar, para dar um toque de defumado no gin. Ou o Will Grey, né, que é nosso chá, que tem aquele sabor cítrico floral fantástico, no gin ele fica bom, ou uma mistura de frutas. Então, assim, ó, dá para infusionar os chás direto em cachaça, gin, grappa, que você quiser. E dá para fazer misturas de chás. Aí eu tenho que ver o que combina com o quê? Com um vinho branco gelado, com um vinho tinto gelado, com uma espumante. No verão, a melhor coisa que tem é tomar uma espumante. E espumante, se eu fizer um drink assim muito gostoso de beber, tipo meio espumante, meio infusão de frutas gelada, ou meio chá preto gelado, fica um drink mais seco, dá para pirar na batatinha com espumante, com vinho, drinks de mistura simples, né? Sim, nossa, que incrível. E falando em exótico, Carla, tem alguns assim que você fala, nossa, esses aqui foram os mais exóticos assim que eu já tomei, assim, tem alguns assim?
Olha, tem muito chá exótico no mundo. Todo mundo sempre acha o puer muito exótico, né? Tem aqueles flowering teas, né? Que são aquelas folhas amarradas à mão que daí abre uma florzinha, né? Aquela coisa. Mas tem no Vietnã, eles pegam a flor de lótus e colocam chá lá dentro. Nossa. E a gente faz isso depois com a flor. É muito lindo isso. É um exótico muito bonito também, né? Mas assim, olha, cara, chá exótico é uma coisa assim que tem de chá nesse mundo. Às vezes o cara diz assim, agora também o que na Índia os caras estão fazendo muito no Nepal e tudo é assim, fazer um chá, uma produção de chá no inverno, sabe? Quando o negócio está quase com neve lá, colhe umas folhinhas, faz o primeiro chá do frio. Antes se colhia só primeira colheita, segunda colheita, colheita outonal, depois deixa a camélia sinense descansar, mas agora já tem até uma colheita assim de um frost. Então, para tu ter uma ideia, é muito louco isso, cara. A gente tem muita coisa interessante para ver. Por exemplo, olha só, umas coisas assim, essa marca de chá Camélia do Porto, de Portugal, eles pegaram um olongo chinês bom e botaram dentro de barricas de vinho do Porto. Nossa. Que eles têm vinho do Porto, para dar um toque de vinho do Porto. Ficou o pipa chá, que é uma delícia. Nossa, deve ficar incrível. Sabe? Isso é uma coisa que eu já fiz brincando com coisa de cachaça e vinho, vou tocar um chá lá dentro, ver como é que fica, pega essa. Então a gente tem, a coisa é interminável, entende? De criar, né? A gente pode criar muitas coisas. Nossa. E tem às vezes também, né, Carla? Eu vi que você também já fez para algumas empresas, né? Caso é uma empresa aérea e tal, fala, pô, quero fazer um chá assim, assim, né? Não é muito legal? Ai, cara, esse foi louco. Esse foi louco. Eu já fiz eu não sei quantos blends eu já fiz na minha vida, mas já são mais de 200 e eu não tenho mais nem as receitas de todos. Eu acabei perdendo. Mas o blend da TAM eu tenho, foi feito um contrato, eu não podia falar essa receita. E foi muito engraçado, porque eles queriam um chá que, por exemplo, tinha que ser um chá calmante, então não podia ser um chá, não podia ter cafeína, né? Na realidade, assim, a gente diz que não pode dizer chá de frutas, mas, por exemplo, no alemão, no inglês, você fala fruit tea ou herb tea. Sim. E fala tea quando é só camélia sinense, quer dizer, é uma coisa meio louca. Portugal fala tisana, essa coisa do nome sabe, é uma coisa a se pensar, eu sempre digo. Mas daí o pessoal precisava de uma infusão, né, calmante. Eu pensei, bom, tem que ter baunilha. Baunilha é uma coisa que dá aconchego, né? Porque avião é aquela coisa meio opressora, né? E eles queriam vermelho, porque a TAM era vermelha. Então tinha que ter hibiscos, né? Para dar a cor vermelha. Então foi feito um blend que ele tinha toques de cítricos, porque o limão ele é anti-enjoo, né? Então tinha isso. Tinha a baunilha para dar essa sensação de aconchego e tinha que ser vermelho. E foi muito legal, porque quando eu apresentei o blend para a diretoria, as pessoas se emocionaram, foi muito interessante isso, porque elas imaginavam um chá bem assim para a TAM. Ele fez o maior sucesso na TAM, serviu. Ele chegou a ser servido no início da Latam. O pessoal da LAN achou legal continuar com ele. Mas daí eles queriam uma coisa assim, eu importar. Esse chá era feito, a receita dele estava na Alemanha, eles faziam em sachês especiais para um papel sem cloro, né? Um papel especial maior, assim, para botar o chá a granel lá dentro. Então, era feito na Alemanha, vinha para cá. Mas aí, quando eu fazia importação, o pessoal da TAM já pagava a metade, né? Senão, porque era só para eles, era exclusivo. E aí, o pessoal da LAN não queria fazer isso, a gente teria que trazer eles, comprar depois. Eu disse, não tem como, né? Porque é um chá exclusivo e aí acabou caindo fora. Mas até hoje, eu tenho gente... Fala o que era o chá bom, uma hora eu vou falar, né? Vou relançar ele aí.
Não, que legal. E eu até tava vendo um vídeo também que eu achei muito legal, uma curiosidade, né? Que todo mundo fala assim, né? O chá inglês, tal, não sei o quê. Mas quem levou, né, o chá para Inglaterra foi meio que os portugueses e os holandeses, né, Carla? Foi a Catarina. Não, o chá chegou na Inglaterra com os portugueses e holandeses que tinham as colônias na China. E quem levou o chá para a Inglaterra, chegou na Europa, né? Quem levou o chá para a Inglaterra foi a Catarina quando casou com o Carlos, em 1640. Quer dizer, e o mais engraçado dessa história, né, é que ela levou uma arca de chá, porque os portugueses tomavam chá. E eu não sei se isso é verdade ou não, disseram que as cozinheiras no castelo fizeram soufflé, achando que era uma erva para cozinhar, né? Mas assim, os ingleses começaram a tomar chá depois dos portugueses, mas eles foram muito importantes porque eles ocidentalizaram o chá, né? O chá das 5 começou lá. Os ingleses, eles tinham muitas colônias, eles, por exemplo, as plantações de chá na África e na Índia começaram com os ingleses, olha que louco, na Nova Zelândia, na Austrália, no Sri Lanka. Então eles, porque a gente tem que pensar assim, os ingleses, eles quando chegavam quando tinha uma colônia, né? Então, o que nós vamos plantar, né? O que dava grana? Café, chá e fumo, né? Então, eles começavam essas plantações em todas as colônias. E é muito interessante porque tem muito país na África que produz fumo, café e chá até hoje, né? Devido aos ingleses, né? Poxa, Carla, mas que legal, viu? Queria te agradecer muito. Mas, Carla, deixa os seus contatos e divulga um pouco, né? O seu trabalho também, né? Agora como presidente da associação, né? Nossa, deve ter muitas novidades, né? Fiquei presidente da Associação Brasileira de Chá no passado e nós queremos fazer umas coisas interessantes. Até porque vamos ver também como anda a pandemia, se a gente consegue ter um controle, trabalhar com menos pessoas e tudo, né? A gente tem que aprender nesse novo normal, assim. A gente pode fazer coisas ao vivo, mas tem que ter menos gente, né? E com máscara e com vacinação e tudo. Então, tem coisas para fazer na Associação Brasileira de Chá, que a gente quer fazer esse ano. Tem coisas para continuar com a erva mate, tem o sommelier de chá e de erva mate para continuar com a Academia Brasileira de Chá e Mate, que é minha instituição, vamos dizer assim, mas ela não é minha, ela é de um monte de pessoas que trabalham comigo, né? A gente vai continuar com a Caravana da Erva Mate, porque a Caravana da Erva Mate não são mais de 20 pessoas, né? Porque a gente não pode ter uma aglomeração muito grande nessas histórias, se bem que ela é ao ar livre, para as pessoas conhecer a plantação da erva mate, colheita, processo. Então, isso vai continuar. E vamos acompanhando todas as coisas e aulas que a gente vai, harmonizações que a gente vai fazendo com vinho, com cerveja, com o que der, né? Vamos continuar todas essas loucuras e também vamos ver se nós conseguimos de novo fazer jantares usando a erva mate e o chá como ingrediente com o Fred Cafarena, né? Então, são coisas para esse ano. Tudo depende de como as coisas andam, mas tá lá. Ah, que legal. E o seu Instagram é Carla Chá e Mate, né? Carla Chá e Mate, a exagerada, o pessoal brinca. Né? E a Academia Brasileira de Chá e Mate, que é um Instagram mais assim das coisas de aula e tudo mais, e todas as coisas também estão no Carla Chá e Mate. Que legal, Carla, mas muito obrigado, viu, Carla? Foi um prazer falar contigo. Obrigada a ti, cara. Que trabalho legal esse aí. Bacana. Obrigadão, Carla. Obrigadão. Beijão aí para ti. Te cuida. Tchau, tchau.